origem de Borba, no lugar próximo à Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira, tem esta denominação, Santo Antônio, porque faz parte e se refere ao santo. Sempre acompanhou a aldeia, a missão, a freguesia, a vila, em toda a peregrinação, sendo ainda hoje o santo padroeiro e festejado na cidade de Borba. O berço da cidade de Borba, fundado pelos jesuítas João Sampaio, membro da Companhia de Jesus, quando inicia sua vida missionária na Amazônia, com o objetivo de reanimar a fé católica e difundir o catolicismo em nossa região. João Sampaio começou em Canumã e Abacaxis por volta de 1712. Mais tarde, subiu o Rio Madeira, catequizando índios, construindo casas, igrejas e formando núcleos de povoações. Fundou a aldeia de Santo Antônio das Cachoeiras, entre o rio Jamari e a primeira cachoeira do Madeira. Os superiores do Pará achavam esta aldeia demasiadamente longe e exposta aos ataques dos indígenas selvagens. Ordenou que se retirassem para perto da sede da capitania. Assim, estabelece no lugar denominado Trocano. Com as mudanças, não se viram, porém, livre dos selvagens, que tiveram algumas vezes que travar guerras. Com esta ação, os missionários viviam em casas verdadeiramente entrincheiradas para defender-se dos invasores. A aldeia de Trocano, que era então a mais alta povoação do Rio Madeira, teve apenas 14 ou 15 anos no controle dos jesuítas. O padre Aleixo Antônio trouxe para a aldeia muitos índios do Rio Negro, pois já tinham boas casas e residências que angariava-se fundos para a construção nesse período da primeira igreja. Pela Carta Régia de 3 de março de 1755, criava-se a capitania de São José do Rio Negro, que mais tarde originou-se o estado do Amazonas. O governador-geral do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier Mendonça Furtado, veio pessoalmente a Trocano e foi recebido pelo padre Anselmo Ecrarque, o último missionário da aldeia. Em 1877, a freguesia de Borba e Manicoré foram elevadas à categoria de vilas e as mesmas denominações em 2 de outubro de 1928, através da Lei Estadual 1327. É restaurada a comarca e em 31 de março de 1938, pelo Decreto-Lei número 68, Borba é elevada à categoria de cidade. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Esta semana, prazerosamente, contamos a história do município de Borba. Para entender a história do município de Borba, é preciso principalmente entender o papel principal da colonização dos religiosos na Amazônia. Qual era o objetivo principal desses religiosos? Eles eram catequizar os índios e difundir a fé católica. Como eles faziam isso? Eles penetravam na floresta, perante os rios, no meio da mata, encontravam uma tribo, lá eles se instalavam, eles aprendiam os idiomas, os costumes dos índios, né, e viviam em comunhão com eles. Depois, o que eles faziam? Eles organizavam as aldeias e fundavam as missões. Missões essas que mais tarde se tornariam as cidades do estado do Amazonas. Borba teve início, a sua história teve início na primeira cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira. Tá? Mas devido à distância que na época era o Grão-Pará, né? Essa distância dava aproximadamente 6 meses, que vinham de barcos movidos a faia, uma espécie de remos, nós que todo mundo conhece. Por ordem do padre geral, então
Aquele povo que ali se fixou nas pedras da Cachoeira de Santo Antônio, ficavam muito expostos aos ataques de outros índios e também da malária, né? Conhecido na época como impaludismo, tá? E começou baixando o rio. Veio para Foz do Ji-Paraná, depois veio mais para baixo, chegando até Araretama, né? A freguesia do Araretama. Após isso, por ordem novamente do Padre Geral, veio até Trocano. Pela Carta Régia de 3 de março de 1755, foi criada a Capitania do São José do Rio Negro, que originou-se o estado do Amazonas. O governador Mendonça Furtado do Grão-Pará e Maranhão veio pessoalmente a Trocanos, chegou no dia 2 de dezembro e foi recebido pelo último missionário da aldeia, que era o Anselmo Ecar. Foi recebido junto com a sua comitiva e ali ficou até o dia 1º de janeiro de 1756, onde ele convidou todas as pessoas que se encontravam presentes, juntamente com os índios e os soldados. Eles abriram uma clareira perante a mata, levantaram o pelourinho, que era o símbolo das franquias municipais, e chamou um perito na língua tupi-guarani para falar para o indígena que ali se tornaria uma nova era e um novo costume. E o tempo passou-se, foi fundado em 1728, como eu estou falando, está entendendo? Borba. Depois, em 1756, já com o nome de Borba a Nova, está entendendo? Onde veio de lá, teve a presença que nós tínhamos, na época tínhamos aqui o Marquês de Pombal, já irmão do governador João de Mendonça Furtado, Marquês de Pombal, que era um dos ministros, né, da defesa, e ele teve, junto com os delegados que faziam a divisão de terras, tá entendendo? Onde aqui fixaram-se os padres jesuítas, tá entendendo? Os carmelitas foram para o Rio Negro, os jesuítas em Borba e outras instituições lá de Macapá para lá. O jesuíta português, o padre João Sampaio, começou a sua missão por volta de 1712 no rio Abacaxi. Mais tarde, ele subiu o rio Madeira e fundou a missão de Santo Antônio das Cachoeiras, entre o rio Jamari e a primeira cachoeira do rio Madeira. Os superiores do Pará, por acharem essa missão muito longe e exposta também aos ataques dos índios selvagens, ele determinou que ele recuasse um pouco mais, baixasse o rio e se instalasse um pouco mais perto da missão. Então, eles aportaram no lugar onde denominaram Trocano. Então, Mendonça Furtado elevou Trocano com o nome de Borba a Nova à categoria de vila. O nome Borba a Nova foi justamente porque a coroa portuguesa determinou que todas as vilas existentes fossem elevadas à categoria de vila com nomes de cidades ou personalidades portuguesas. E Borba foi a primeira vila da recém-criada Capitania do São José do Rio Negro a ser criada como Borba a Nova. Borba foi a primeira vila criada no Amazonas e que mais tarde sofreu alterações na sua denominação. Primeiro Trocano, depois Araretama e enfim Borba. Não saia daí, pois voltamos em seguida com o programa Documentos da Amazônia. Hoje falamos da história do município de Borba.